Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, com saudade de vocês, esperando que em breve a gente possa se reencontrar. Então, vamos agora ouvir umas historinhas do Chico? Então, eu escolhi 3 historinhas para contar daquele livro Lindos Casos do Chico Xavier. São historinhas que têm relação entre si, então eu vou contar como se fosse uma historinha só, tá bom? Então, como muitos de nós, que conhecemos o Chico e parte da sua história já sabemos, quando a mãe do Chico faleceu, o pai dele, o Sr. João Cândido, ele não tinha condições de cuidar de todos os filhos, mesmo porque ele precisava trabalhar. Então ele contou com a ajuda de pessoas próximas, amigos e familiares, para o ajudarem a criar os seus filhos. Então cada um foi para a casa de um parente ou de um amigo. E o Chico foi para a casa da madrinha dele. E lá a madrinha dele, ela não era assim muito carinhosa, nem muito paciente com ele. Ela era bem rigorosa, né? E ele era uma criança, obviamente ele não estava muito feliz, então ele queria ir embora. E toda tarde o Chico ia para o quintal, fazia uma oração e quase todas as vezes a mãezinha dele, falecida, aparecia e conversava com ele. E numa tarde, eles conversando, ele falou para ela: mãe, eu não entendo. Se a senhora consegue vir aqui conversar comigo, por que não consegue me levar junto? Me tira daqui. E ela falava para ele: calma, meu filho, calma, tenha paciência. Eu já pedi para Jesus, ele vai mandar um anjo bom para cuidar de você e dos seus irmãos. E aí toda vez que ele conversava com a mãezinha dele, ele tocava no assunto: mãe, e o anjo bom? Quando vem o anjo bom? E ela sempre respondia da mesma forma: meu filho, calma, paciência. E assim se passaram 2 anos, que foi o tempo que o Chico morou com a madrinha dele. E aí, passado esse tempo, o pai dele, o Sr. João Cândido, decidiu se casar novamente. Ele se casou com a dona Cidália e ela, inclusive, impôs uma condição, que ela gostaria que todos os filhos dele, que estavam cada um num lugar diferente, que pudessem novamente viver com ele, com o pai e com ela também, agora que eles estavam casados. E assim foi feito. O Sr. João Cândido, então, buscou cada filho, trouxe de novo para casa, e a dona Cidália, então, abraçou cada um, se apresentou, conheceu cada irmão do Chico. E aí, chegando na vez do Chico, ela abraçou ele carinhosamente e perguntou para ele: meu filho, você sabe quem eu sou? Aí ele respondeu: sim, eu sei sim. A senhora é o anjo bom que a minha mãe disse que viria para cuidar da gente. E ela realmente era uma pessoa maravilhosa, que logo percebeu que nenhuma das crianças estavam na escola, conversou com o marido, mas eles realmente chegaram à conclusão que não havia condições financeiras de manter as crianças na escola, porque o que ele recebia com o trabalho dele era suficiente só para os manter, para as necessidades básicas. E mesmo sendo escola pública, a criança precisa de um lápis, caderno, precisa ter um calçado, e eles não tinham condições. E aí a dona Cidália não ficou convencida com essa negativa, ela ficou pensando e ela teve uma ideia. Ela teve a ideia de fazer uma horta no quintal da casa e vender os produtos. E esse dinheirinho ela iria guardando
para destinar para este fim, colocar as crianças na escola. Mas claro, ela não poderia fazer isso sozinha, então ela pensou em pedir ajuda para o Chico. E aí ela chamou o Chico, contou para ele a ideia dela, falou: olha, Chico, eu tô pensando que a gente poderia então fazer uma horta, mas vai ter que ser muito bem feitinha, a gente vai ter que cuidar, regar, adubar. E eu penso que você poderia sair para vender. O que você acha? Aí o Chico ficou todo animado, falou: claro, pode contar comigo. E aí eles colocaram a mão na massa, prepararam a horta, plantaram repolho, couve, cenoura, várias coisas. E em poucas semanas, com a primeira colheita, lá saiu o Chico com a sua cestona grande, cheia de coisas. E ele saía vendendo, vendia cada maço por um tostão, que era a moeda da época. Isso foi em 1918. E ele sempre voltava com o cesto vazio, ele vendia tudo. E assim eles foram seguindo, vendendo a produção da horta. A dona Cidália guardava o dinheiro num cofre separado e não mexia naquele dinheiro de jeito nenhum. Aquele dinheiro tinha um destino certo, que era colocar as crianças na escola. E aí um ano se passou. Em janeiro de 2019, então ela chamou o Chico, abriu o cofrinho, despejou assim na mesa e mostrou para ele e falou: tá vendo, meu filho? Aqui é o resultado do nosso trabalho, é com esse dinheirinho que você e seus irmãos vão poder ir para a escola. E aí o Chico e todos os irmãos foram para a escola. Ele ficou muito feliz, ele adorava ir para a escola. E estava tudo seguindo bem, a horta produzindo, o Chico vendendo, e todos ele e os irmãos na escola. Porém, um dia, a dona Cidália reparou que na horta estavam sumindo alguns pés de repolho, de couve. Ela reparou que estavam sumindo e não tinha sido ela que tinha colhido, então tinha algo estranho ali. E aí ela deu uma investigada lá pela vizinhança e descobriu que era uma vizinha que estava colhendo parte da sua horta. E aí ela se viu numa situação muito delicada, porque ela era muito tranquila, muito conciliadora, ela não queria de jeito nenhum brigar ou entrar em algum tipo de conflito com a vizinha. Por outro lado, ela não podia deixar aquela situação que continuasse acontecendo, porque era com aquele dinheirinho que as crianças estavam podendo ir para a escola. Então ela se viu assim numa situação que ela não sabia o que fazer. Aí ela teve outra ideia. Ela tinha muitas ideias. Ela se lembrou que o Chico sempre comentava com ela que conversava com a mãe. E o Chico sempre dizia para ela o que a mãe falava, a mãe dava muitos bons conselhos para ele. E aí ela chamou o Chico, contou para ele o que estava acontecendo, né, sobre a horta, que a vizinha estava retirando produtos. E ela pediu para ele que na próxima vez que ele conversasse com a mãezinha dele, que ele pedisse para a mãe um conselho. O que eles deveriam fazer naquela situação? Ela não queria brigar com a vizinha, mas também tinha que arrumar um jeito de aquela situação não podia continuar. Aí o Chico: claro, pode deixar, vou perguntar para minha mãe. E ele perguntou. Na próxima vez que ele falou com a mãe, ele contou toda a história. E a mãe disse para ele o seguinte, ela falou assim: meu filho, primeiro diga para dona Cidália que ela está certíssima em não querer entrar em briga, em conflito com os vizinhos, porque nós sempre precisamos muito uns dos outros. A gente tem que se esforçar ao máximo para viver em harmonia com todos, sem conflito, sem briga. Então, meu filho, faça o seguinte: peça para dona Cidália
levar a cópia da chave da casa de vocês para essa vizinha e pedir para ela o favor que ela cuide da casa quando a casa estiver sozinha. Quando vocês estiverem na escola, seu pai trabalhando, Dona Cidália não estiver, que ela cuide da casa. Aí o Chico, tá bom, pode deixar. Aí o Chico voltou para Dona Cidália e contou qual foi a sugestão que a mãezinha dele tinha dado. E a Dona Cidália adorou a ideia, providenciou logo uma cópia da chave e foi até a casa da vizinha. E, claro, com aquele jeito dela, meigo, delicado, pediu a ela, para a vizinha, né, se ela poderia, quando a casa estivesse sozinha, cuidar da casa, porque ultimamente eles estavam se ausentando bastante, as crianças todas na escola, o marido trabalhando, e por muitas vezes ela precisava ir para longe para pegar lenha e tal, e a casa ficava bastante sozinha. Aí a vizinha se surpreendeu, mas se sentiu grata por aquele pedido e disse que sim, podiam contar com ela, que ela olharia sim a casa com prazer. E a partir daquele momento, a Dona Cidália, reparando a horta, nunca mais sumiu nem um pé de repolho, nem um pé de alface, nada. Tudo continuou como era antes, a produção da horta continuou, o Chico continuou vendendo e ele e seus irmãos continuaram na escola. Então, queridos, essas foram as historinhas de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido alguma dessas historinhas, mas talvez assim como eu, mesmo quando escuto alguma historinha que eu já ouvi, essas histórias do Chico são lindas, né? Eu sou apaixonada pelas historinhas do Chico e acho que mesmo ouvindo mais de uma vez, sempre traz assim um quentinho para o nosso coração. Então fiquem com Deus, um beijo para vocês, com saudade.